tarde, boa noite. Vamos lá agora para vocês, escorpianos aqui do canal. Vamos ver aí quais as vibrações, as energias para o mês de maio de 2018. Lembrando que sempre aí tem na descrição de quase todos os vídeos, quase não, todos os vídeos tem o endereço de e-mail e também tem a página lá do Facebook. Então convido vocês a estarem curtindo lá a página do Facebook, tá? Porque eu também brevemente estarei fazendo lives por lá também. Toda semana nós temos live, tá? Então eu convido vocês aí para estarem curtindo lá. E também tem o meu e-mail de contato para vocês estarem tendo informações sobre se vocês quiserem fazer alguma consulta, tá bom? Essa leiturinha aqui, ela serve para signo solar, ascendente ou lunar. Para o signo de Escorpião. Escorpião, maio de 2018. Vamos lá, meus queridos, vamos ver que... Espero que sejam ótimas energias para vocês, meus queridos. Vamos lá, vamos ver que energia, que arcano vai trazer energia para vocês, meus queridos, que vai prevalecer. A carta da sacerdotisa. Eu gosto muito dessa carta. Ela não, vamos dizer que ela não é, ela é uma carta que ela fala de uma introspecção, mas ela não é uma introspecção negativa, é uma introspecção necessária. É o mês que Escorpião vai estar voltado para si próprio, né? Vai estar voltando para perceber as coisas sobre um outro ângulo, estar olhando sobre um outro direcionamento, né? Estar observando as coisas, se percebendo e percebendo como que são o mundo à sua volta. O que é muito bom. É uma carta que favorece também muito a proximidade com a sua espiritualidade, com o seu eu, de se conhecer, com esse lado que às vezes a gente, com essa centelha divina, que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Então, Escorpianos, é um mês que realmente fala ali, às vezes, dessa introspecção, que ela é muitas vezes necessária na nossa vida, para a gente estar percebendo o mundo à nossa volta, para a gente estar se conhecendo, para a gente estar entendendo as situações de uma forma diferente, de uma forma até deixando um pouco ali aquele lado totalmente humano, mas usando também a nossa percepção, a nossa intuição, a nossa espiritualidade para estar percebendo as coisas. Nós precisamos ter esses momentos de que a gente se vê ali um pouquinho... a gente precisa realmente olhar sobre essa perspectiva mais espiritual, né, das coisas. Olhar as coisas de uma forma, de um ângulo diferente. As pessoas gostam muito de escutar, né, que venham cartas só com florzinhas e borboletas e que sejam as melhores notícias, que vai ficar, né, que energias venham só de abundância e prosperidade. Só que muitas vezes a gente precisa trabalhar a gente primeiro. A gente às vezes não entra, a gente tá completamente, a nossa energia está completamente distante de estar conseguindo concretizar as coisas. Porque a gente está completamente em desordem. Então esse mês, Escorpianos, é um mês que pede para vocês olharem um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de atenção. Como está a sua energia? Como que você vem lidado? As coisas estão mais distantes ou estão mais próximas? As coisas estão se resolvendo de uma forma... Você está no fluxo aí de abundância, você está no fluxo da lei da atração, enfim... ou não. Então é um mês para vocês observarem um pouquinho mais. Eu gosto muito dessa carta por isso. Muitas vezes a gente não observa como que nós estamos. A gente só fica vendo os problemas, as situações que não se resolvem, mas não olhamos para dentro. E essa é uma carta que vem muito, muito com esse convite. Agora vamos ver os obstáculos aí, tá, meus queridos? Vem o Príncipe de Ouros. O Príncipe de Ouros, ele não é uma carta negativa, mas vindo aqui com uma cartinha de obstáculo, fala justamente de que vocês precisam aceitar que as coisas precisam andar de uma forma mais lenta, tá? As coisas tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente não tem a certa paciência, né? A gente quer as coisas mais aceleradas, a gente quer as coisas com mais velocidade. Então a gente precisa respeitar, vocês precisam aprender a respeitar esse tempo aí das coisas, porque tudo tem um tempo certo. Vai caminhando devagar, nem que for a passos de tartaruga, alguma situação, porque é o tempo certo de acontecer. Então vocês precisam observar as coisas que vocês têm passado aí, olhar que realmente está tendo um pequeno progresso, que está tendo uma modificação, mais devagar, mais lenta, observar que sim, já teve uma modificação. Então é para vocês olharem com esse olhar um pouquinho mais clínico, mais analítico, que vocês vão observar que algumas coisas estão sendo mais devagar sim, tá? Porque tem gente às vezes que está muito acelerado aí e não está conseguindo acompanhar o tempo certo das coisas, tá bom, meus queridos? Agora vamos para a espiritualidade, né?
veio o 7 de paus. O 7 de paus aí para vocês, meus queridos, fala o seguinte. A espiritualidade, quando vê essa carta nessa casa, ela diz o seguinte. Muitas vezes vocês escutam as coisas, muitas coisas acontecem, problemas, coisas que não se resolvem, coisas que não se concretizam na nossa vida, fazem muitas vezes a gente dar uma esmorecida na nossa fé. Fé em nós mesmos, a nossa fé mesmo, contando ali como que ela é. Então a gente começa a falar, nossa, mas é tanto problema, é tanta coisa que não se resolve, as coisas não dão certo. Então essa carta, ela fala justamente sobre isso, para você não perder, você não sair do seu posto, você continuar acreditando, né? A espiritualidade está falando muito claramente, né? Para vocês não saírem do posto que vocês acreditam, não perderem a fé de vocês. É para continuar firme e forte, por pior que seja a situação, por mais dramática que esteja sendo aí o problema, a fé não pode ser perdida, porque a fé muitas vezes é o último recurso que nós temos, né? Pra gente continuar seguindo em frente, né? Então é muito sobre isso. A fé vem falando pra vocês, não se abatam. Por pior que realmente possa estar sendo aí qualquer situação que não está sendo do jeito que vocês queriam, é preciso se manter firme, sim. Agora vamos para o campo amoroso de vocês, meus queridos escorpianos. Veio uma carta muito boa, veio o As de Paus. O As de Paus é uma carta, obviamente, e de início, que diz o seguinte ali. Para quem está buscando um relacionamento, sim, vai ter grande chance de estar conhecendo pessoas aí, pessoas que pode estar falando até de início realmente de relacionamentos. Mas eu vejo muito a carta do Paus, de Paus, como sendo aquelas paixões, a pessoa se apaixonando, aquela paixão chegando assim e derrubando tudo, metendo o pé na porta mesmo, né? Eu vejo muito realmente essa carta mais como paixões, coisas pode realmente virar depois um relacionamento? Pode sim. Mas não é no começo não se iniciando com sentimento, mas sim com aquela, né? Não sentimento amoroso, mas sim com paixão, com aquela coisa efervescente, né? Então vai estar bem propício aí pra vocês, meus queridos escorpianos, pra quem tá buscando relacionamento, sim, se apaixonar sim, tá? E para quem já está no relacionamento, pode estar falando aí de uma renovação, de alguma coisa acontecendo, de algo se começando na vida de vocês. Inclusive, essa é uma das cartas que também fala da possibilidade de gravidez, tá? Então, escorpiano aí, as escorpianas no caso, né, que estão aí, pode até falar para os homens também fazem, né? Então, eles ficam espertos para não fazerem nas outras meninas. É o mesmo muito propício para gravidez, tá? Então, quem não quer que se cuide é porque essa é uma das cartas também que fala bem forte, tem bastante esse indício aí, falando de gravidez, que pode estar apontando realmente esse recomeço aí, esse start aí no recomeço, né, no caso, um start, né, um restart, no caso, na vida de vocês afetiva, justamente com isso, vindo um bebê, sabendo de uma gravidez aí. Isso é sempre uma renovação nos relacionamentos, obviamente, né, principalmente quando desejado, né. Então vamos agora para o campo da família para vocês, meus queridos. Veio a carta do carro. A carta do carro é aquela cartinha que fala o seguinte, vai ter bastante movimentação aí, tá? Na vida de vocês. Pode estar falando de viagens, tá bem propício para viagens, tá? Viagens, fazer novos planejamentos, iniciar novas coisas aí na família de vocês. Pode estar falando de qualquer projeto que possa ser iniciado. É um momento propício, é um momento favorável, tá? E também é uma carta que fala o seguinte, vocês precisam dirigir a vida de vocês com um pouquinho mais de pulso firme, tá? Porque às vezes a gente deixa, né, a gente fica um pouquinho desestruturado na nossa vida familiar. Então realmente pede ali para alguns escorpianos colocarem um pulso mais forte realmente para estar cuidando e planejando uma forma mais organizada a vida familiar. Tá? Mas de mais a mais é uma carta muito favorável, uma carta que diz ali que as coisas vai ter uma movimentação aí como um todo, ok? Agora vamos para o campo do trabalho para os escorpianos. Vê a carta dos amantes. Vindo nessa casa aqui, é uma carta favorável que para parcerias, para sociedades, para buscar ajuda com aliados, pessoas que vocês confiam, para quem está buscando uma recolocação, pode estar falando ali de repente de buscar parcerias, pessoas para você estarem porque às vezes a gente vou dar um exemplo para vocês me fazerem entender.
Muitas vezes a pessoa está ali procurando um trabalho há muito tempo e não estar conseguindo. Às vezes é hora dela fazer um negócio próprio, né? Fazer algo ali que ela possa estar fazendo dentro de casa, buscando as ajudas de alguém, outra pessoa, uma pessoa amiga, ou às vezes uma parceria, ou até uma pessoa que tem algum negócio ali, né? E estar se dispondo a trabalhar nessa área. Porque às vezes a gente só quer... Eu vejo tanta gente falando que está desempregado, né? Mas a pessoa só está procurando na área dela, ela não quer saber de buscar outra coisa. Aí passar 2 anos que está desempregado, a coisa cada vez vai ficando pior, a energia da pessoa vai mudando. Não, não é isso. Temos que aceitar, às vezes, se sujeitar a coisas mais simples para estar se reerguendo, né? Acertar trabalho, porque emprego é diferente de trabalho. As pessoas às vezes querem um emprego, né? E trabalho, às vezes a pessoa não quer trabalhar, ela não quer fazer alguma coisa, nem que for fazer uma coisa em casa. Aí a pessoa reclama. Quantas vezes acontece isso, gente, em consulta? Muito, muito, muito. Vocês não sabem como isso é recorrente, né? Aí a pessoa começa, quando a gente dá o tarô, né, dá a sugestão dizendo, faça algo, se ocupe de algo inicialmente para sua energia mudar. A pessoa deslancha, ela começa, sabe, trabalhar e assim começa a surgir trabalho, surgir empregos, inclusive, né? Porque uma porta abre a outra, gente. Então, essa carta, ela fala muito sobre isso, né? De começar a olhar as outras opções também que podem ser feitas aí. Para quem já tá trabalhando, essa carta também falando para você, às vezes, procurar trabalhar em equipe, procurar as pessoas, se unir com as pessoas certas para estar ajudando você aí na sua área de trabalho, ok? Agora vamos ver para o financeiro. Carta ótima, carta do 10 de copas. Bom, esse é um mês para vocês, escorpianos, que não vejo aliás, não vejo problema com o financeiro, tá? É um momento ali que fala que o financeiro, inclusive, pode estar sendo, às vezes, estabilizado aí pela família, às vezes a família ajudando vocês de alguma forma. Então, às vezes, quem tá com o financeiro um pouquinho meio prejudicado aí, pode, às vezes, realmente estar pedindo, às vezes, ajuda ali da família, tá? Pra, pelo menos até a hora de você se reerguer, né? Às vezes a gente precisa pedir realmente ajuda quando é uma situação muito delicada, quando a gente chegou no extremo, pelo menos um mêsinho assim, só pra eu me reerguer, eu preciso dessa ajuda, né? E às vezes é aquela troca, né? Assim, você ajuda a pessoa, você ajuda do que você pode, né? Então essa carta, ela fala muito, essa carta vindo aqui, ela fala também sobre essa ajuda familiar, mas também é uma carta que indica ali que vai ter sim uma estabilidade, vai estar chegando boas notícias na vida financeira de vocês através da família de vocês, tá bom? Agora vamos para as coisas que vocês precisam desapegar aí, energias, pensamentos ou atitudes. Veio a carta do louco, ou o tolo, eu prefiro falar o tolo. Essa carta, ela é uma carta, eu não vejo ela como uma carta desfavorável, né? Mas vindo nessa casa aqui, ela diz o seguinte, tem um pouquinho de gente um pouquinho distraída, que precisa realmente, eu vejo até colocando essas duas aqui, pessoas que às vezes você precisa tomar um pouquinho mais de atenção em ter um pulso mais firme e forte com direcionamento à sua vida. Às vezes você está deixando se levar muito pela maré, você está um pouquinho cômodo, né? Então, às vezes, a gente tem fases da nossa vida que a gente, não, por exemplo, quem está num relacionamento, o relacionamento tem 1, 2 anos, enfim, né? Ou até mais tempo, a pessoa se acomoda um pouco, né? A mulher já não se arruma mais tanto, né, pro parceiro, e o homem também, né, já fica assim, aquela coisa meio à vontade. No trabalho também, a gente às vezes tá trabalhando, a gente tá bem, a gente já tá no lugar, a gente passou da nossa experiência ali no trabalho, a gente também dá aquela relaxadinha, dá uma chegada atrasada, dá umas faltadas. Então, eu tô dando alguns exemplos para vocês me entenderem, tá? Tomem essas informações com carinho. Então é isso, ela fala que às vezes a gente precisa colocar um pulso mais firme, um pulso mais forte, fazer as coisas com um pouquinho mais de atenção. Porque às vezes a gente fica, né, entra naquela zona de conforto, naquele relaxo ali, tipo, não tem problema, né? Então a gente precisa retomar um pouco essa seriedade, esse compromisso, pra gente às vezes conquistar as coisas, pra gente ter uma evolução, seja em qual área for da nossa vida, né? Então essa é uma cartinha que fala pra gente prestar, principalmente pra vocês aí, né? No caso, né? Prestar atenção no que você está deixando um pouquinho relaxado, se levando demais pela maré, tá? Se deixando falar, não tem problema, despreocupação. É uma carta que fala pra vocês tomarem cuidado com a despreocupação, tá bom? E agora que vocês precisam deixar entrar atitude, pensamento ou até energia na vida de vocês. Vem a cartinha do 5 de paus. O 5 de paus costuma ser uma carta negativa. Vindo nessa casa, o que ela diz?
que realmente você precisa ser um pouquinho mais competitivo, tá? Você precisa lutar um pouquinho mais, precisa se impor um pouquinho mais diante das pessoas que estão à sua volta, ou até diante de situações realmente, porque muitas vezes a gente às vezes deixa a situação, a gente fica, né, não se impõe, a gente precisa se impor, a gente precisa ser um pouco mais até competitivo com as pessoas, até pode estar falando de trabalho, que às vezes a gente tá ali tão acostumado e a gente faz o nosso trabalho e assim vai, e a gente às vezes não compete com as pessoas, porque tem, essa carta ela fala de uma competitiva, no caso vindo com essa carta favorável, vindo numa casa favorável, ela fala de competição amistosa, de competição, não para você mostrar que você é melhor para os outros, mas mostrar que você é melhor para si mesmo, tá? Então essa é uma carta que pede esse desafio para vocês se desafiarem um pouco mais, né? Se colocarem um pouco mais à prova, né? Colocar um pouco ali aquele espírito competitivo dentro de você, falando, não, eu vou conseguir isso, eu vou me desafiar isso, eu vou vencer esse desafio, essa challenge. Então fala muito sobre isso, né? A gente se superar, é uma carta que fala pra gente se superar, eu vou me superar, dessa vez eu vou me superar, eu vou ser melhor do que eu fui nisso, eu vou ser melhor do que eu venho sendo. Então, é uma carta que é muito boa, é uma carta que joga a gente, na verdade, pra cima, quando ela vem nessa casa aqui. Então, é isso, meus queridos escorpianos. Então, aí vocês não esmoreçam diante de problemas, tomem essa introspecção e realmente ali tem um pulso mais forte, se desafiem um pouquinho mais que as coisas vão ser mais favoráveis para vocês. Vieram cartas muito favoráveis para vocês, meus queridos. É só alguns pontos que precisam ser acertados aí, tá bom? Então, esse é um mês ótimo. Nos vemos nos vídeos diários e beijo de luz.